Olá, boa noite Nuno, boa noite Pedro. Hoje uma tertúlia entre amigos, É verdade, verdadeiramente. Boa noite, Boa João. noite é Pedro. verdade. João e Pedro, hoje temos aqui uma mudança, não é uma mudança, mas vamos já chamar aqui o nosso Franco Calmar, ele que vai estar aqui nesta primeira parte connosco e depois deixamos o Franco descansar e continuamos nós os três. Vamos saber se o Franco consegue aqui entrar já à primeira. Ó João, e dou-te os parabéns e Pedro também hoje. Hoje foi fácil entrar. Mas foi daqueles dias, ou melhor, daquelas noites em que, por aquilo que eu tenho percebido, as conexões Epá, funcionam melhor ao início. epá, sim, é sempre uma aventura. É sempre uma aventura, mas vamos ver se agora o Franco consegue entrar já. Pelo menos não está a rejeitar, como foi a semana passada o Dr. Caldeira Fernandes. Depois lá no Vila conseguiu. Franco Almar, eu estou a tentar. Vamos ver se consegues aceitar. Parece que a ligação para a Argentina não está fácil. Não consegue aderir, vamos insistir. E João e Pedro, começamos com o Franco para deixar que seja Claro. primeiro, pode deixar descansar durante mais tempo. Ele que tem treino amanhã de manhã e temos novamente um jogo importante este fim de semana, por isso não queremos ser nós os causadores do pouco tempo de descanso do Franco Almar. O Franco Almara, que foi um dos heróis do domingo passado em Évora, não podemos esquecer, que marcou o primeiro dos dois golos e tem sido um jogador efetivamente importante, como todos, aliás, têm sido os nossos cavaleiros, mas o Almara tem sido um dos revolucionários, por assim dizer, daquele meio campo para diante, tem sido um jogador preponderante também. E muito, muito consistente, não é? Muito consistente o Franco Almar. Gostaria por vezes que fosse mais atrevido. É sem dúvida o jogador que faz, que tem no ADN o 1 para 1, Exatamente. mas e gostava que ele fizesse mais vezes isso. Vamos lhe dar tempo também. Esperemos que para o ano cá continue, eu acho que sim, e que para o ano seja o ano E que ainda estejamos a tempo, que ainda vamos ver de certeza o melhor do Franco Almara, que já é muito. Sem dúvida, sem dúvida. E do Franco e de muitos outros, aliás, todos praticamente, aliás, Obviamente. com tão poucos meses de trabalho já têm tão bons resultados. Já lá iremos também. Essa era uma questão que eu também depois irei abordar na nossa tertúlia, na nossa conversa, fazendo até um bocado a ponto com aquilo que eu escrevi hoje no meu apontamento diário do Facebook no Face a Face, quando disse que efetivamente, e já me estou a adiantar um pouco à conversa, mas se recuássemos no tempo 6, 7, 8 meses, nem nos nossos melhores sonhos imaginaríamos que estar com uma equipa, com um estádio que atrai centenas e até mais de 1 milhar de espectadores recentemente, e estamos a viver efetivamente numa grande fase. Mas já lá iremos mais adiante, com certeza. Mas João Fernandes, se quiseres que vamos começando nós aqui também a conversa, eu vou insistindo aqui com o Franco Almara. Vamos com certeza tê-lo aqui connosco, eu vou insistindo, nós vamos continuando a nossa conversa. E João Fernando, tu és uma figura também de Elvas, és uma figura que desde sempre ligado à questão pública, sempre em eventos, sempre quer na rádio, quer noutros meios de comunicação, sempre uma figura muito ativa e sempre muito proativa naquilo que são os interesses Nuno, por Elvas e pelo Elvas. Por Elvas e pelo Elvas, exatamente. E como é que o que eu te queria perguntar era precisamente isso, como é que o Elvas cá teve vários projetos, uns melhores, outros piores, outros conseguidos, outros não conseguidos. Qual foi a tua primeira reação? Esta é a minha pergunta. Qual foi a tua primeira reação quando soubeste que havia este grupo interessado em levar o Elvas para a frente? Quando soubeste quem eram as pessoas? Pensaste, olha, aqui está mais um projeto, vamos ver o que é que isto vai dar? Ou acreditaste logo desde uma fase inicial? Vou responder com aquela célebre frase que o Fernando Pessoa desenhou para a Coca-Cola. Primeiro estranha-se, depois... Exato. E quando eu... Obviamente que eu no início soube que havia conversas, tive a felicidade também de saber nos bastidores que estava a ser cozinhada
uma possível solução. Nós tivemos, como eu escrevi hoje e reitero, repito, um verão de 2023 muito complicado para o nosso Elvas. Estivemos ali na borderline, estivemos praticamente na iminência de não ter, inclusivamente, futebol sénior. Eu recordo que umas horas antes de ter anunciado que efetivamente o Elvas iria avançar para a disputa do Campeonato de Portugal, notícias que saíram na comunicação social local que davam conta que o Elvas não tinha conseguido responder atempadamente à Federação para ter a sua equipa de futebol sénior e disputar o Campeonato de Portugal. Foi assim uma machadada muito grande, um muro no estômago, mas embora eu soubesse que efetivamente, repito, que nos bastidores estava a ser cozinhada uma solução. Claro que sem... Vamos por partes, conhecendo como eu conheço a família Sereno Fonseca, sabendo que vinha do Ricardo, do Zeca, do Henrique e todo o seu background, dos seus pais, do Olívio e do Zé Carlos, já agora, porque ninguém nasce sozinho, não é? Conhecendo como nós conhecemos a família, e aqui também temos um familiar direto, também conhece tanto ou melhor do que nós, a família Sereno Fonseca, obviamente que eu fiquei tranquilo e soube, até porque havia também uma presença, inclusive, muito forte, o próprio município também muito interessado, à sua maneira, em juntar, em colar aqui as peças, a este puzzle. Portanto, a partir do momento em que eu comecei a perceber que havia um envolvimento muito grande de pessoas sérias, honestas, dedicadas e conhecedoras, ao contrário de outros, nós sabemos, infelizmente, que há muitos, permitam-me utilizar esta expressão, alguns patos bravos que aparecem neste negócio como noutros negócios à procura de, e vou utilizar outra expressão popular, dar um chouriço a quem dá um porco. A partir do momento em que eu percebi que havia credibilidade, havia seriedade e havia vontade de levar o Elvas, quando comecei a perceber aqueles primeiros dias, semanas e meses, apesar da frustração dos resultados não aparecerem logo, o que é compreensível, uma equipa que é armada, que é montada em meia dúzia de semanas, não havia milagres também no curto espaço, mas fiquei a pouco e pouco ciente de que o melhor estava para vir. E o melhor está a acontecer, e eu acho que é pena não termos efetivamente começado com aquele elan, porque hoje estávamos aqui a discutir claramente, a meia dúzia de jornadas do final da fase regular, estávamos a falar de um Elvas a lutar por estar na fase subida. Mas pronto, o que já se conseguiu até aqui é fabuloso, é fantástico. Os meus parabéns a toda a equipa, à direção do Hugo Mimoso e seus pares, à SAD, agora já podemos falar em Sociedade Anónima Desportiva. Esse foi outro caminho muito complicado, eles tiveram que lutar contra ventos e marés, mas aquilo que se conseguiu, à data de hoje, 21 de fevereiro de 2024, é fabuloso. Parabéns para todos. E, e é verdade, João, quando tudo começou, e nós falamos muitas vezes aqui, já falamos muitas vezes aqui, com o primeiro treinador, com o Pedro Canário, que as coisas não correram bem, mas era difícil que também corressem bem, era uma equipa totalmente nova. Deixa-me... E nós vemos, João, desculpa, nós vemos este campeonato, que é um campeonato super competitivo, com equipas com muito equilíbrio. Era difícil uma equipa recém-formada que te fizesse melhor. Essa também é a verdade. E há que fazer essa justiça. Outra expressão que eu gosto muito: quem dá o que tem, a mais não é obrigado. E eu quero aqui, publicamente, houve momentos em que o Pedro e a sua equipa técnica, o Pedro Canário, talvez não tivessem sido bem compreendidos. O Pedro foi o bombeiro de serviço naquela altura. Porque Claro. no momento que decide criar uma estrutura, criar uma equipa de futebol e montá-la em meia dúzia de dias ou de semanas, obviamente depois percebeu-se que a partir de uma certa altura se precisava de mais alguma coisa. E o Pedro foi o primeiro, obviamente penso que sim, também a perceber que ele eventualmente já não teria eventualmente a possibilidade de dar esse passo subsequente, mas de qualquer forma não podemos esquecer o que ficou para trás e o trabalho que o Mister Pedro Hipólito hoje em dia tem. É verdade que houve muitas e boas e novas incorporações ao plantel original, isso é fundamental referir-se. Este não é o plantel que tínhamos no início do campeonato, nem de perto. Claro, exatamente. Mas sabendo mesclar a juventude, que há muita juventude, muita qualidade neste plantel, e sabendo, isto é como uma receita de gastronomia, os condimentos todos estão lá, se houver quem saiba fazer a receita, sai uma coisa perfeitamente apetitosa e saborosa. E é o que está a acontecer com o nosso Elvas. Pedro Sereno, estamos de acordo, certo? Sim, estamos de acordo. Já tínhamos falado sobre este assunto. Era difícil, com tão pouco tempo de trabalho, fazer melhor no início desta época. Concordo com aquilo que disse o João, evidentemente. O Pedro Canário, com situações diferentes. Ou seja, eu penso que aqui a grande diferença é que com a chegada de Pedro Hipólito viu-se mesmo o profissionalismo,
considero isto o profissionalismo, não a falta de profissionalismo de alguém, não, nada disso. O profissionalismo da estrutura, que passou a ser extremamente importante. O trabalhar 2 vezes por dia é fundamental para que as coisas corram muito melhor. Situação que não acontecia antes com a equipa técnica liderada por Pedro Canário e que, obviamente, nós entendíamos isso, mas também sabíamos de antemão que se não se avançasse para o profissionalismo, que era complicado, que era extremamente complicado. E então, se a coisa se mantivesse como arrancámos a época, pois provavelmente andaríamos nos lugares cá debaixo da tabela, porque iríamos sentir dificuldades, como é óbvio, num campeonato. Pedro, numa série, a série D, com todo o mérito para as equipas, em que eu não vi, e já vi todas as equipas, sim, nomeadamente... Sim, já sei o que vais dizer. Sinceramente, não vejo, sem ponta de exagero, e vocês corroborarão aquilo que eu digo, não vejo nenhuma equipa superior ao nosso Elvas. Nada disso. E tivemos o exemplo do que se passou há uma semana, ou quase 2, com o Moncarapachense, que é vice-líder. Ganhámos no Bonfim ao Vitória de Setúbal 6 espinhas. E por aquilo que temos visto aqui no Patalino, efetivamente, é um bocado, talvez, como eu dizia, o copo meio cheio, o copo meio vazio. Fica-nos um bocado este sabor agridoce, porque eventualmente, nesta altura, poderíamos estar, cá está, retomando aquilo que eu disse, a lutar claramente pelos lugares que dão depois acesso à subida. Não, em princípio já será missão impossível, não vamos estar aqui com paninhos quentes, como é evidente, mas penso que, e olhando já agora diretamente para o que aí vem, se no próximo domingo, que vamos ter um Serpa que está moralizado, que tem vindo a subir claramente, que aliás, na segunda volta tem 6 vitórias em 7 jogos, atenção, este registro muito parecido ao nosso Elvas, portanto vão encontrar as suas equipas motivadas, moralizadas, mas que o Elvas seja efetivamente melhor como tem sido, e chegarmos ao final e formos melhores e ganharmos ao Serpa, com todo o respeito pelo nosso adversário de próximo domingo no Patalino, faremos os 32 pontos que, na minha opinião, 32 são suficientes, não é? São suficientes para já ninguém lá chegará. E atingiremos a 4 ou 5 final. O objetivo neste momento é a permanência, claramente. Não, eu vou, vamos lá ver. Eu fico bastante satisfeito que estejamos aqui a falar de que tivemos a forte possibilidade de podermos estar a lutar pelos lugares cimeiros da classificação e tentarmos, porque não, na segunda fase no apuramento para a subida à Liga 3, tentarmos a nossa sorte, mas eu vou ser sincero. Creio que seria demasiado prematuro o ataque à Liga 3, porque falámos que em julho não tínhamos praticamente nada, não havia equipa, não havia direção, não havia SAD, não havia estrutura nenhuma, e em tão pouco tempo as coisas já se estão a fazer bem, já se está a fazer uma estrutura sólida para que o clube e a equipa sénior principalmente tenha efetivamente base para poder estar em patamares mais elevados. Hoje em dia, eu creio, sustentabilidade. Exato. Eu considero que este ano era a manutenção o único objetivo e arrumarmos bem a casa que estava completamente desarrumada. Isto não serve de criticar ninguém, como é óbvio, as situações são completamente diferentes. Tu fizeste parte de uma direção há bem pouco tempo, João, com moldes completamente diferentes, com objetivos completamente diferentes. Tu, melhor que ninguém, sabes o que é que se passava dentro do Elvas. E agora a situação é completamente diferente, mas que necessitava de uma construção da estrutura para que, efetivamente, quando tentássemos a subida à Liga 3, tivéssemos mesmo um apoio bastante forte. Não temos dúvidas. No que ao futebol sénior diz respeito, por todas e mais algumas razões, foi literalmente começar a casa das fundações. Não há paninhos quentes aqui, foi começar exatamente uma casa a partir das fundações. E esse trabalho que tem estado a ser feito de forma muito consistente e muito consequente vai dar frutos no futuro. E depois temos um clube que se chama o Elvas Clube Alentejano de Esportes, que arrasta, que realmente, se dúvidas houvesse, arrasta 300 pessoas. Não vão dizer, Évora é aqui a 40 minutos, é pertinho. Não. Já fomos jogar ao Barreiro,
Zona de Lisboa também sabemos que há muita gente de Elvas, mas quem daqui se desloca, já jogámos no Algarve, e eu quando olho para as bancadas do Patalino e vejo como vi no jogo do Moncarapachense, numa tarde de invernia, de mau tempo, bancadas repletas, com cerca de 1.500 espectadores, eu penso, tomaram muitos clubes de segunda liga, e às vezes até da primeira liga, terem esta assistência, terem este fervor clubístico, portanto, está cá tudo. É como eu digo, o Elvas tem todos os ingredientes, tem uma cidade, como dizia o Mister Pedro Hipólito há poucos dias, numa entrevista que foi publicada, esta cidade e estas gentes merecem um Elvas novamente pujante. E se havia dúvidas, que, com todo o respeito para com os outros clubes que já por lá passaram, pelo Sporting Cameirense, o nosso Cameirense, pelo Lusitano de Évora, também já andam nesses patamares. O Elvas é um clube à parte no horizonte, no universo do Alentejo. E não tínhamos dúvidas, estamos a falar do tal gigante adormecido que está novamente a acordar e tem todas as condições para tal. E depois há aqui uma coisa importante que é a SAD está a fazer o seu trabalho e muito bem, mas não nos podemos esquecer também do clube em si, que também tem estado a arrumar a casa, que também tem estado a criar condições para que as coisas continuem a crescer e com até aquela iniciativa que infelizmente teve pouca adesão, mas as coisas em Elvas demoram um bocadinho a arrancar. Mas aquela cimeira que o clube organizou é uma ideia de quem já tem um pensamento um pouco mais à frente. E depois oradores fantástico, não é, Nuno? Com um painel importantíssimo. Sim, um painel muito interessante. E quem ali foi não perdeu o seu tempo. Isso posso garantir, porque eu fui um dos que lá esteve e não perdi o meu tempo. Antes, pelo contrário, e saúde também a direção do clube nesse sentido. Por isso, eu acho que temos aqui as condições reunidas, as condições ótimas para que este projeto seja um projeto de futuro, porque a SAD claramente alinhada com o clube, cada um com funções completamente distintas uma da outra, não se querem atropelar, pelo contrário, até vemos aqui uma interligação muito importante. Há aqui uma simbiose entre ambas as estruturas. E isso é fundamental, porque e aliás, tem que haver, não pode ser de outra forma. Deixa-me abrir mais um parênteses. Uma coisa que me magoou naquela... E não foi há muito tempo, foi há poucas semanas. Quando eu senti que havia aqui alguns setores do clube que estavam, por vicissitudes várias, não interessa agora para aqui trazer à colação e escalpelizar, que havia estruturas que estavam a ficar um bocado de costas voltadas. E vamos tratar as coisas pelos nomes. Quando houve aqui um quiprocó, um desentendimento, chamem-lhe o que quiserem, entre, eventualmente, a direção, já não direi a SAD, a direção administrativa e a CLAC, e eu fui daqueles que nos bastidores andei ali a movimentar dentro dos meus poucos conhecimentos e das minhas limitações, e foi com muita felicidade que eu soube que numa sexta-feira, isto não é segredo para ninguém, houve uma reunião tripartida entre CLAC, direção e SAD, onde as coisas ficaram sanadas. E eu dizia assim, caramba, então agora que desportivamente as coisas estão a começar a correr bem, a carrilar, é que vamos entrar nestas questiúnculas. Opa, juntem-se todos e falem e vamos para a frente. E foi isso que aconteceu. Quero também salientar que em boa hora, neste momento, tu falas e muito bem, Nuno, e tu, Pedro, nesta ligação entre a SAD e a direção, e é importante também juntar aqui aqueles que, de uma forma mais organizada, nomeadamente a Juvés Oliouro, eu tiro o meu chapéu se eu tivesse, porque efetivamente são incansáveis no apoio que têm dado ao nosso Elvas. Isso era um dos pontos que eu queria falar contigo também, João. Que clubes no Campeonato de Portugal na série, que seja em série, se for, é que tem uma claque como nós temos? Não tem. Ninguém tem. Nós tivemos um exemplo aqui, o Lusitano de Évora, que é vice-líder, que está em terceiro lugar para o vice-líder, é o Moncarapachense. E que eles anunciaram a alguém de Elvas, que alguém me disse, o Lusitano vai trazer uma claque que vai ser assim qualquer coisa. Quando eu olho não para o topo, para a bancada, para contrária às centrais, e vejo efetivamente o chamado peão. O peão. 17 ou 18 pessoas que nem se faziam ouvir. Aquilo ficaram claramente... aquilo que nós temos aqui, que levámos a Évora no domingo passado ao Sancho de Miranda, é uma claque. Além da claque, a montante e a jusante, os outros apoiantes que não pertencem à claque, fizeram também. E aquela imagem que vai perdurar aquela ligação, as imagens entre os jogadores e o público, a diálise, como chamava o Hermano José no seu célebre Serafim Saudade, aquela empatia, aquela ligação que há entre o público, os jogadores que vão abraçar o público que abraça e aquela imagem do Sr. Nicolau nos seus 92 anos a chorar copiosamente de alegria é algo que vai marcar claramente esta época também para o nosso Elvas. Deixa-me contar-te um episódio que eu comentei o jogo no Se Interesse.
Sim, sim. E nós tínhamos aquela claque brutal, levámos muita gente a Sintra, estava muita gente em Sintra mesmo, e havia um tipo com uma espécie de um tambor, juntamente com mais 2 ou 3, com umas camisolas, não sei o quê, do Sintrense. Uhum. E só se ouvia a Juventus Oliveira, só se ouvia tudo, era só brilhante, só se ouvia. E o meu colega ao lado, que estava a comentar, estava a fazer o relato para uma rádio qualquer local ali de Sintra, a dizer, e aqui, aqui a claque do Sintrense a fazer-se ouvir. E eu levanto-me assim para ver de quem é que ele estava a falar e vejo lá aqueles 3 tipos. Olho para ele e ele faz assim, eram os nossos, não eram os deles. Ainda não referimos outra coisa. Ainda bem que falaste no campo do Sintrense, e falo também, trago aqui a público os outros campos desta série D, excetuando o Bonfim, que é um estádio mítico. Tomaram, nós quando olhamos para aqueles campos do Barreirense, do Fabril, enfim, do Serpa, nós, por isso quando foi o jogo da Taça com o Santa Clara, o indivíduo que veio fazer que veio fazer a transmissão do jogo para a Antena 1 Açores, ele diz, este estádio tem condições que são infraestruturas ímpares. Também nesse particular nós somos bafejados por termos infraestruturas desportivas do melhor que há. Portanto, o nosso estádio, o Patalino, o Complexo Desportivo, claramente são instalações e infraestruturas de primeira linha. Portanto, até nisso nós somos bafejados pelo facto de termos aqui um município que a seu tempo investiu em infraestruturas e quase primeira linha. De primeira linha. Aquele estádio quase. Pois, faltam algumas coisas. Já sabes o que falta o relevado. Pois, mas pronto. Não vamos aí. Acho que já falta o relevado. Mas lá chegaremos. Exato. Não vamos levantar a ponta do véu. Até porque, obviamente, se quisesse, tendo Elvas como intuito ascender no imediato à Liga 3, como sabemos, nos campeonatos profissionais terá que ser um relevado natural e não sintético. Não. Aí... João, sim, eu não sei se tu estiveste também lá naquela cimeira, e uma das coisas que se falava muito era do apoio da Câmara, que a Câmara tem que apoiar, que a Câmara tem que fazer, que a Câmara tem que acontecer. A Câmara quase que tinha que pôr lá os atletas a praticar, seja o que for. E uma das coisas que eu disse, e é a minha opinião, e lamento-se quem é contra a minha opinião, mas a Câmara já fez o que tinha a fazer, que é dotar a cidade de infraestruturas. Agora a sociedade civil que se manifesta. Precisamente. Agora, que a Câmara pergunta às associações, o que é que vocês precisam? Vamos tentar ajudar em alguma coisinha? Isso é uma coisa. Agora, estar sempre dependente, estar sempre de mão estendida, à espera que aconteça tudo de mão beijada, não é isso. A malta está mal habituada. Do Estado de Previdência, o Estado paizinho ou mãezinha que tem, os municípios fazem, neste caso, estamos a falar de Elvas, como podia falar de outro município qualquer. Não quer criar condições para, se a sociedade, depois o papel cabe claramente à sociedade civil, aos clubes desportivos, às associações recreativas, culturais. Não podemos sempre estar à espera que venha alguém a resolver as coisas que nós não resolvemos, não é? Claro, e isso é uma das coisas que eu noto isso mais em Elvas do que noutras cidades, por exemplo. Há muita dependência, muito estar à espera que a Câmara ofereça bilhetes para isto, que a Câmara ofereça bilhetes para aquilo. Mas depois, essas mesmas pessoas que estão à espera são capazes de ir a outra cidade qualquer, pagar um balúrdio por um concerto, seja do que for, e aí está tudo bem. Por isso é que eu disse há instantes, estão mal habituados. Estão mal habituados. Bem, olha, estou quase a desistir aqui do nosso Franco Almara, que está sempre a esta hora também já a não conseguir. Não queremos que o Mr. Pedro Hipólito se zangue também connosco. Então o Franco ficará para outro momento. Vou tentar só mais uma vez, já tentei para aí umas 15, vou tentar só mais uma vez e Franco, se não for desta, será de uma próxima. Gostávamos muito de te ouvir, sei que estás aí a tentar aceder, mas não estás a conseguir, mas de qualquer forma, olha, ainda agora que Franco Almar não consegue aderir. Pronto, Franco, fica para outra vez, não te preocupes que nós... Estou para dizer francamente. E Franco, olha, a melhor resposta que tens para nos dar é agora já no próximo domingo, em campo, e que olhe... Em relação a esse jogo, e o João falou bem, que o trajeto do Serpa nos últimos jogos tem sido brilhante.
inclusivamente derrotou agora o segundo classificado no último jogo. O Moncarapachense foi derrotado em Serpa. É um jogo que é complicado para as duas partes, é um jogo importante para as duas partes. Os dois estão acima da linha d'água, mas uma derrota nossa com o Serpa, que obviamente não se deseja nem se espera, também começa a complicar as contas para o nosso lado, porque vai aproximar-nos com certeza, tendo em conta que também existe um jogo também muito interessante e importante para seguir, que é o Oriental Juventude. Exatamente. O Oriental Juventude, Elvas, Serpa, portanto são dois jogos quem perder, com muitos nervos. Quem perder esse Oriental Juventude, arrisco-me a dizer... Estará praticamente condenado, exatamente. As equipas claramente que estão digamos, na carruagem do fundo, literalmente, estamos a falar do Real... O Imortal. O Imortal já... O Imortal, sim, não é? o Imortal já tem o bilhete de volta, infelizmente, pronto, para agentes de Albufeira, como é óbvio. Nós defendemos as nossas coisas, eles defenderão as deles, como é lógico. Mas o Imortal e o Real Massamá estão efetivamente, e mais o Imortal. Depois haverá ali uma luta entre 4 ou 5 clubes, e eu acredito que o nosso Elvas, acredito piamente por aquilo que já fizemos, até porque era uma injustiça enorme depois desta... Embora nós sabemos que no futebol às vezes não há a justiça, vale o que vale. Exatamente. Mas de qualquer forma, acho que depois desta trajetória, deste percurso, temos vindo a fazer só com aquela escorregadela. E sabemos como é que foi, como é que aconteceu. Mas pronto, não vale a pena estar a chover no molhado. A derrota com o Moncarapachense, hoje ainda escalpelizando o jogo, ainda há poucos dias eu falando com colegas meus de trabalho, pensa como é que o Elvas perdeu aquele jogo. Pronto, há aqui um conjunto, mas perdeu, e ponto, e perdeu. De qualquer forma, para dizer que efetivamente, depois de fazermos 29 pontos, estando agora a estas jornadas do final, acredito piamente que o Elvas não passará, mas como disse Pedro, e muito bem, este jogo de domingo é crucial. Obviamente. Crucial. Obviamente um bom resultado com o Serpa, atira-nos para a fasquia dos 32 pontos, deixa-nos naquela margem já de tranquilidade, não diria absoluta, mas quase absoluta, e deixará também o Serpa novamente em maus lençóis. De qualquer forma, e esse Oriental Juventude, eu gostaria que as equipas alentejanas, muito sinceramente gostaria, porque somos alentejanos, e o futebol no Alentejo, infelizmente, como outras realidades, é o que é, gostaria, mas nem todos vão poder salvar-se, por isso, olha... que ficando o nosso Elvas, depois que os outros que venham ao diabo e escolha, desculpa a expressão. Não, é que fazendo bem as contas, uma vitória nossa, no mínimo, mantém a distância de 7 pontos. Sim, da linha d'água, no mínimo. Até podem ser 9 pontos para o Juventude, basta eles empatarem em Marvila. E pronto, e se calhar isso até vinha a calhar, esse resultado seria o ideal, porque perdiam pontos os dois e o fosso seria bem grande. Percam pontos os dois, como não podem ser derrotados os dois, percam pontos os dois. Sim, mas eu estou com o João. Nós com 32 pontos já ficamos bastante. Sim, não. E temos ainda umas rodadas para os Aliás, não é? eu considero que temos um pé e 3/4 do outro na continuidade desta divisão. Nós, e vamos jogar no plano meramente académico e no cenário que ninguém deseja e que eu estou convicto não se irá verificar. Mas agora, depois das conquistas que tivemos a vários níveis, nestes últimos 2-3 meses, a coisa agora descambasse, não era um balde de água fria, era um oceano de gelado. Até porque isto depois mexe com... Mas não vamos entrar por aí porque não vai acontecer. Não. Isto é estarmos a fazer contas, porque há 3 resultados possíveis nos jogos. Claro que sim. Olha, tu falaste há pouco e bem que ainda não acreditamos como é que é possível não termos ganho o jogo ao Moncarapachense. A bola não quis entrar. Sim. Fizemos tudo, eles esforçaram-se ao máximo, trabalharam imenso. Um penalti. Enfim, pronto, ok. Um penalti, olha, nesta semana na Liga dos Campeões, o jogo do Inter com o Atlético Madrid tem uma jogada igualzinha, e o árbitro não assinalou. Eu continuo a achar que aquele penalti foi assim qualquer coisa de estapafúrdio. O Jaló não faz volumetria, tem o braço encostado ao tronco, o remate é à queima, é ali, e o árbitro foi... Não remata, que a bola ainda bate no defesa do Elvas e ressalta para ele. Para ele, é isso mesmo. E então...
Mas pronto, João. Passado. Mas espera aí, da mesma maneira que eu só quero fazer aqui uma ressalva em relação àquilo que se passou em Évora com o Juventude. A bola entrou. A bola do livre direto do Juventude, a bola entrou, portanto, os juventudistas criticaram muito e com razão. A bola entrou. Aí tivemos a sorte que o árbitro não tivesse validado o golo. Ganhámos o jogo. Pronto, umas vezes temos tido sorte, outras vezes temos tido azar. Desta vez calhou-nos ter sorte que o árbitro não viu a bola dentro da baliza, mas queremos falar estas coisas porque efetivamente nós também temos olhos na cara e não falamos apenas com o coração. Como tu sabes, aliás, eu gosto muito de falar de futebol com o Pedro, e eles sabem que o Nuno fala há menos tempo destas coisas, mas porque conseguimos ter uma visão distanciada. Eu, enquanto benfiquista, que não sou doente, o Pedro, enquanto sportinguista, que não doente, e conseguimos manter este distanciamento. Custa-me imenso aqueles adeptos que têm palas e obviamente aqui há os em todo o lado, não é? Eu não posso chegar ao final de um jogo e depois dizer assim, senhor, perdemos, mas fizemos uma exibição do caraças, quando não é verdade. Portanto, a verdade acima de tudo. E infelizmente o futebol está muito contaminado. É um terreno ultimamente muito complicado por este exacerbar de posições. E continuo a pensar que não entendo porque é que no futebol acontece isto e atrevo-me a dizer que é exclusivamente no futebol. E o futebol não tem culpa de nada. Claro. O futebol, como nós dizemos, a bola é a última culpada, mas no futebol, na totalidade, vive aqui um exacerbar de paixões doentias às vezes e pronto, não é muito difícil explicar, claro. Nuno. A informar que o Franco Almar não conseguiu mesmo entrar e que não, Franco, não estamos a pensar mal de ti, longe disso. Estás cá para a semana, não te preocupes. Isto às vezes os direitos têm destas coisas e as máquinas às vezes teimam em não colaborar. Por isso não te preocupes, não é culpa tua, certamente. Para a semana voltamos a tentar e teremos muito gosto nisso. Meus caros, este projeto, eu gosto muito de ver este projeto do Elvas como uma forte alavanca para o desenvolvimento da nossa cidade. Claramente. Porque se subimos de patamares, é toda uma economia que começa a funcionar de outra forma. Vou fazer-te uma pergunta. Quando o Elvas esteve na primeira divisão a última vez, em 86, 87, que idade tinhas tu? De 87 a 88. Tinha 11. Lembras-te? Ou já tens uma memória muito... Perfeitamente. Infelizmente lembro-me do jogo também, lembro-me de muita coisa, mas lembro-me do jogo em que descemos, em que ditou a nossa descida. Que nós ganhámos 3 Salgueiros e entretanto o cambalacho entre Braga e Guimarães que fizeram-nos a folha. Pronto, mas eu ia dizer, literalmente, o que era a vivência da nossa cidade naqueles dias. Eu recordo-me, vou trazer aqui um episódio engraçadíssimo. Aconteceu num célebre 20 de setembro, dia de Pendões em Elvas, em que o Benfica jogou no estádio, nessa altura não era Patalina, era estádio municipal, não era Campo Patalina ainda. Fomos fazer a cobertura, portanto, o acompanhamento da reportagem da apresentação da quadra do Joaquim Bastinhas e teríamos que estar no estádio municipal. Obviamente, o jogo começava às 15, às 3 da tarde, num dia de Pendões, Benfica em Elvas, e a nossa intenção era sair de Fangueiros por volta das 2 da tarde, que era mais que suficiente. Estávamos a falar, era passar a estação da Olivicultura, estávamos não havia circular a cidade, mas estávamos no municipal. Então, quando às 2 e pouco da tarde, quando vamos sair de Fangueiros, apercebemos que havia uma fila incrível e vimos a nossa vida a andar para trás. Teve que alguém ligar encarecidamente à polícia a pedir que mandassem uma moto, um batedor, o que é que fosse, senão não chegávamos a tempo. Foi um ambiente, ainda hoje há fotografias, há registros, há imagens, e quando veio o Sporting... A maior enchente foi precisamente esse jogo. Foi porque coincidiu. Não há que... Evidente, foi São Mateus. As pessoas foram ao futebol, depois foram para os Pendões, mas eu não sei calcular. Aquela esplanada que fica por trás do topo era um mar de gente, parecia era literalmente o nosso terceiro anel. Aquilo foi eu não sei, talvez aí, eu vou talvez umas 14, 15 mil pessoas havia nesse dia no futebol em Elvas. À vontade. Sim. Claramente. Eu lembro-me do o Bi Gonçalves até deu uma entrevista quando tem cá o Sporting. Que filmado da bancada, ele ia ver-se a bancada totalmente cheia. Eu estava lá nesse jogo.
contra o Sporting, mas eu lembro que a cidade toda mexia. Sim, e tem outra esperança e outro. Mas isso lá virá o seu tempo. É que o estádio fica completamente fechado. Deixemos ter aquela zona da baliza do topo sul, possamos também fique atenta. Mas isso lá virá o seu tempo com toda a certeza. Oxalá que sim, exatamente. Não, Oxalá que sim, que era bom sinal. Seja necessário. Exatamente. Ficar, obviamente, claro que sim, claro. Mas de facto a cidade precisa muito desta alavanca, João e Pedro, e era muito importante que todos nós e todos os que gostam de Elvas e os elvenses acreditassem neste projeto e ajudassem, quer este projeto, quer todos os outros que tu e muito bem, João, fazes nas tuas crónicas semanais, que vais ajudando projetos novos, vais dando a mostrar, vais tentando puxar para cima. Exato. Aquilo que muitas vezes as pessoas querem puxar para baixo. Pois, e a verdade é essa. Nós às vezes somos os piores, como eu costumo dizer, comparando, nós vivemos numa cidade fantástica que se chama Elvas, com uma riqueza a todos os níveis brutal, obviamente tem os seus quês, quais não terão, mas só valorizamos verdadeiramente quando vem alguém de fora e nos coloca lá o ego lá em cima, porque nós já estamos tão habituados às vezes até a este cruzar de braços, a este carpir mágoas, que já nem vamos... Por isso este projeto do Elvas pode também ser estruturante, como diz Nuno muito bem, para alavancar aquilo que bom que nós temos. E eu quero deixar aqui público louvor a esta gente que veio de fora a apostar no clube. Eu não tenho muita ligação ao Vincenzo, ou quase nenhuma ligação. Em princípio estarei amanhã com ele. Começo a ter mais ligação com o Ricardo. Conheci o Miguel Silva, que me parece ser um homem com um coração. Ele também é grande, mas o coração é enorme. O Ricardo, o Zeca, o Manel Maria, que tem o coração também à boca, e ele no estádio não consegue. O Adolfo, toda essa. E eu não vou falar mais, porque não vou. Que me perdoem aqueles que eu não vou falar. A direção do Hugo está a ser uma lufada de ar fresco, porque eu quando vejo o Hugo avançar, digo assim, isto parece-me um grupo de forcados mal preparado. Vão agarrar o touro pelos cornos, vão levar uma grande porrada se calhar. Mas a verdade é que passados este mês é com grande entusiasmo, com uma alegria enorme, que eu entro naquele campo e dou o meu modesto grão de contributo para que em cada domingo em que nós ali jogamos possamos ter um ambiente de festa, de alegria e... Contrariando aquilo que disseram de nós há uma semana e meia, Elvas sabe receber as boas gentes de Elvas. Às vezes até somos piores para nós próprios do que para quem vem de fora. Portanto, é mentira aquilo que certos senhores de Moncarapaz andaram a querer transmitir cá para fora, com a conivência de alguns órgãos de comunicação social, que Elvas e outros daqui à volta nas redes sociais, mas isso é outro obviamente aí à volta, de quem veio para as redes sociais dizer Elvas são uns... Já estás a falar da capital do distrito, pois não? Não estava. Pronto, eu não queria entrar por aí, mas é triste. É horrível, é horrível. O epíteto de gente gandins, desculpa estas piratas, que vão para o futebol, já nos anos 70 era assim, por amor de Deus. Se há gente que sabe receber, é Elvas e é o Elvas. Portanto, deixem-se dessas fantochadas, porque essas não... Olha, não vais mais longe, tu tens acompanhado o nosso podcast e tens ouvido da boca dos jogadores dizerem precisamente isso. Contrário. Dizerem precisamente o facto de que Elvas os recebeu de braços abertos, que a maior parte deles já nem querem sair daqui. Por isso eu vos digo, qual é a das cidades per capita que tem maior... eu vou tirar este dado assim para o ar, não é científico, mas deve ser das cidades onde mais futebolistas profissionais permaneceram, constituíram família e ficaram, foi em Elvas. Isto é um dado. É verdade. E agora temos os elementos, os jovens, que ainda não sei se foi o Luís Gaspar que disse isto quando veio agora do rabo de peixe, foram todos, que já se sentem Elvas, como o Jaló, que disse que aqui no podcast que adorava ficar por aqui, que já tem a mulher ocupada a trabalhar. Isto enche-nos a alma. Dá exatamente nota do que é Elvas e do que são os elvenses. Gente boa que sabe receber quem vem por bem. Porque também se não vierem por bem, pode acontecer coisas... Claro. Inclusivamente a própria estrutura. Portanto, exceção feita àqueles que são naturais de Elvas. Mas perguntemos ao Miguel. Perguntemos ao Vincenzo. Sim. Ao Mike. Perguntemos a essa gente toda o que é que acham de Elvas. É simples. Se os jogadores, é normal que porque vivem agora permanentemente em Elvas. Já não sai de Elvas. Pois claro que não. Disse o Miguel. Vamos lá ver. O Jaló tem uma curiosidade, é que ao longo de toda a sua carreira não fez 2 épocas seguidas no mesmo clube.
E agora quero ficar aqui. Pronto, a gente já sabe que o futebol é o rendimento de cada um e o rendimento coletivo. Então, Diz. inteligência da atual, da atual da SAD, que é tentada a fazer os contratos, em fazer contratos por mais que uma época. Porque há aí muito menino do nosso plantel que eu acho que já devem começar aí a ser chamar a atenção. Sim, claro. Já começaram a ser cobiçados. Mas eles gostam de cá estar e o facto de terem encontrado por mais uma época, a mim deixa-me tranquilo. Pelo menos mais uma época. Não, e o facto de terem um projeto que as coisas estão de facto a acontecer, não é falar. Não é aquela promessa do oásis, do oásis de leite e mel, que depois aquilo tudo redunda numa mão cheia de nada e outra cheia de pouca coisa. Portanto, já perceberam que há aqui esse conjunto de condimentos, como eu dizia no início da nossa conversa, e que a receita tende a ficar no ponto. Portanto, este ano foi um ano, está a ser uma época de transição, e bora lá, em 24, 25, fazer acontecer, e aquele cenário que nós estamos ali a acompanhar todos os domingos, e certamente no domingo se verificará novamente, e que irá... Eu já estou até a imaginar uma coisa, daqui a meia dúzia de semanas, quando recebermos o Vitória naquele clássico do futebol português na última jornada, que será provavelmente uma dupla festa, do Vitória, festa entra, porque depois ainda falta a fase mas o objetivo conseguido não tem sido uma época fácil também para a família vitoriana. Ainda no domingo passado tivemos estes resultados que também ditou muita coisa. Tivemos um comunicado da SAD do Vitória em que houve adeptos, já estão identificados, a agredir jogadores, que isso é lamentável. Sim. Lamentável. Aconteça o que acontecer, os jogadores, a estrutura, técnicos não podem ser botes expiatórios. Agora, quando são os próprios jogadores ou técnicos a provocarem, como vimos um senhor fazer aqui há uma semana e meia, pois aí não há milagres. Quem não sente não é filho de boa gente. Agora, adeptos virarem-se literalmente, fisicamente agredirem pais de família, isso não é futebol, isso é qualquer coisa de lamentável. Sim. E certamente, João e Pedro, que aquilo que aconteceu há uma semana e meia, que é altamente reprovável e tenho a certeza que não vai voltar a acontecer. Mas tenho a certeza absoluta que não vai voltar a acontecer. Acho que foi uma lição que também foi aprendida, foi ali um ato irrefletido, não reflete nada daquilo que nós somos, nada daquilo que o clube é, e tenho a certeza que não vai voltar a acontecer e tudo não passou de uma parvoíce. Mas estás a falar do nosso conterrâneo. Do nosso conterrâneo. Porque do outro lado dá uma sensação que essa aprendizagem não vai acontecer. Eu do outro lado não falo, Pedro. Há aqui um utilizador que está a acompanhar, que diz que, atenção, da defesa só o Jaló e o Renato é que têm contrato por mais uma época. Temos que segurar o Ruben e o César. E o César. E outros. Pronto, e os outros de preferência. Okay. E o Renato e o João Carmo. Exatamente, por mim renovam todos. É o prémio mais que justo para a dedicação. E aquela alegria que se nota no final dos jogos, quando eles vão de modo próprio, é que há equipas que são os treinadores que vão lá, vão agradecer, vão lá. E eles não. Eles próprios já têm aquele chip, seja qual for o resultado, e visto na derrota como um carapachense, que é esta ligação, foram lá ter com o público. Tu reparaste, de certeza absoluta, que ainda estavas mais acima do que eu e o Nuno estávamos. Praticamente ninguém herdou pé quando acabou o jogo. Não para ver o péssimo espetáculo montado pelo senhor treinador do Lusitano Moncarapachense. Peço desculpa. Vou retirar o Moncarapachense, que não tem culpa de nada. Pois. O senhor José Bizarro, aquele mau espetáculo montado pelo senhor José Bizarro, mas o pessoal não herdou pé. Para quê? Para agradecer à equipa o trabalho que fez ao longo dos 90 minutos. Completamente. Por isso é que há uma união extremamente forte entre a equipa e os adeptos. Não só o Juve Azul e Ouro, mas também os adeptos. Estava a bancada central praticamente cheia ao fim de 15 minutos do jogo ter terminado. E isso é que me deixa satisfeito porque é extremamente importante não ter só uma parte a fazer as coisas bem, mas tem que haver reciprocidade por parte da questão dos adeptos. Os adeptos estão efetivamente com a equipa, sentem que a equipa está com o clube e com a cidade, que sentem a camisola, e isso é um passo gigante para os objetivos que nós pretendemos atingir em relativamente pouco tempo.
só abrir um pequeno parênteses, porque há pouco vi aqui passar no scroll, aqui no rodapé, o Strongman Bruno, eu não vou dizer o nome, é o nome do utilizador, é o Strongman Bruno, aplaudindo exatamente aquilo que nós estamos a dizer. É sinónimo que, efetivamente, quem está por dentro e que vivenciou aquele momento, Exatamente. sente o arrependimento do ato, mas sente ao mesmo tempo que tem uma cidade e um clube ao lado dele, porque quem não digo mais nada. Aquilo foi simplesmente uma reação que, se calhar, 80%, já só vou por 80%, sim. de todos nós teríamos de certeza absoluta. Pedro, tu lembras-te quando houve aquele triste espetáculo que parecia o Cristo Rei? Sim. Eu virei-me para ti, Pedro, e disse o quê? Não repitas o que é que eu disse? Nada disso. Eu disse, pá, isto é inadmissível. É inadmissível. E se calhar, eu contei isto a muita gente, porque... Como nós costumamos dizer, em jeito de piada, na malta da comunicação, da rádio, etc., a pessoa mais falada no estado de futebol, em 99,9% dos jogos, é a mãe do árbitro. E o árbitro não se vira para o público. É a mãe do árbitro. E, no entanto, o senhor árbitro não se vira, ou os auxiliares não vêm dar com a bandeira no público. Portanto, há que saber, infelizmente, é assim, há que saber encaixar. Quem está dentro das 4 linhas tem que se abstrair, tem que ser quase cego, surdo e mudo em relação àquilo que vem da pancada. E muito bem nos provocar, não é? Muito bem nos provocar. Acaba de ganhar o jogo, em vez de vir celebrar para o meio do relevado com os seus jogadores, vira-se para a bancada de braços abertos, parecia o Cristo Rei, como tu dizes muito bem, Nuno. O que é que isto? Obviamente nada legitima depois, mas para haver uma reação, para haver uma ação... Tem que haver uma provocação forte. Se a ação for negativa, obviamente que a resposta foi... Evidente. Claro. Outra coisa, vamos esquecer este episódio porque... tudo bem, já há arrependimento o Elvas está a tratar do assunto, mas pronto, evidentemente agora estamos nas mãos da Federação em relação a qualquer eventual castigo. Pronto, aí não há nada a fazer. Ok. Quero referir a uma questão, e isto é um dos motivos que amanhã, isto não é segredo não penso não estar a revelar nenhum segredo de Estado de todo. É lá. De uma reunião que queremos manter amanhã algumas partes interessadas, porque infelizmente também não se pode repetir novamente aquilo que aconteceu, porque depois é o clube que é lesado, podemos incorrer aqui em situações ainda mais gravosas, portanto também há que... como diz o Nuno muito bem, foi um episódio pontual, no melhor pano cai a nódoa, não vai repetir-se quase garantidamente, não somos tontos ao ponto de nos provocarem nós, mas é melhor às vezes pensarmos, voltamos àquela eterna questão das claques que vão para estádios, sabendo que o clube vai ser penalizado, continuam a levar bengalas de fumo, continuam a levar fogo. Eu não sei o que é que essas pessoas são amigas dos clubes. Não são de certeza. Claro. Não. É por isso que eu acho que em Elvas isso não vai voltar a acontecer, porque ali há gente amiga do clube e que vai considerar que efetivamente foi um episódio isolado e que não se vai repetir, e fecha aqui a abordagem deste tema porque já foi demasiadamente escalpelizado. E eu quero abrir em relação a um movimento que houve recentemente, uma passagem de um elemento da direção do clube para a SAD, e acho que com essa mudança a ligação ainda vai ser mais forte entre clube e SAD, ao ponto de falarmos só do Elvas e não da SAD ou do clube. O Gonçalo Pissarra, eu já o conheço há muitos anos. Aliás, assim que soube que o Gonçalo estava incluído no grupo de trabalho do Hugo Mimoso para a direção do clube, digo assim, pronto, já podemos estar descansados, porque se há alguém que não vai deixar passar absolutamente nada que prejudique o Elvas, é precisamente o Gonçalo Pissarra. Tanto assim é que foi convidado a fazer parte da estrutura da SAD, ele aceitou, mas tenho a certeza absoluta que não deixará de haver ligação dele com o clube, porque sabe de antemão que temos de uma vez por todas de pensar apenas em falar do Elvas Clube Alentejano de Desportos. Já porque temos elementos que são comuns. O próprio Gonçalo que sai da direção para diretor-geral da SAD,
Temos o Ricardo, que agora assume, o Ricardo Sereno de Fonseca, que assume as funções de diretor desportivo, diretor para o futebol, que é muito importante, enquanto o Gonçalo vai ser o homem ali, digamos, quase das contas certas. Vamos ter a vertente desportiva, a vertente da gestão do plantel, das aquisições, renovações, etc. Com o Ricardo também conhece bem o terreno que pisa. Mas temos também o Mimoso, que enquanto faz parte da SAD, não como executivo, é não executivo, mas a sua palavra também conta. Portanto, foi bem montada também aqui, foi bem cozinhada esta ligação e muito bem, Pedro, eu ia também fazer essa ressalva, essa chamada de atenção. Portanto, até nisso o trabalho tem estado a ser muito bem feito. Demorado, porque estas coisas assim não se fazem de um dia para o outro, mas muito consistente e muito bem feito. Sim, e quem está de fora vai percebendo isso tudo. E vai percebendo que há essa comunhão e que há um projeto comum e que vai-se percebendo isso tudo perfeitamente. Eu já estou preocupado é com uma coisa. Daqui a 5 ou 6 semanas, quanto é que é? Termina o campeonato e só voltamos a ter futebol lá para setembro. É verdade. É verdade. Sabes que eu já pensei nisso também. O que é que vamos fazer com os domingos de futebol? Já pensei nisso também. Treinamos. Mas eu estou com o Pedro. Eu inicialmente não estava com o Pedro. Eu acreditava que a subida era possível. Queria muito que isso acontecesse. Mas depois o Pedro Sereno pôs-me os pés na terra e de facto é verdade. Mais vale dar um passo mais pequeno, garantir ali com solidez a permanência e preparar depois o 2025-26. Aliás, o 24-25. Mas atenção, de outra forma. A Liga 3 já é muito apetecível a vários níveis, não só meramente competitivo, visibilidade, direitos televisivos. Eu acho que a Liga 3, corrija-me se eu estiver errado, dá a cada clube, logo à cabeça, sensivelmente 1 milhão de euros. É qualquer coisa. Não sei. Também não por sei. acaso não tenho esse dado. Também não sei. Aí estás mais dentro desse assunto do que eu. Mas é possível. É possível, é perfeitamente possível. Vamos lá ver, nós sabemos perfeitamente que os investidores são investidores, que é precisamente esse o termo, é investimento que eles estão a fazer para mais tarde recolher frutos. Sabemos de antemão que agora no Campeonato de Portugal o retorno é praticamente zero. A subida à Liga 3 será um primeiro passo e pronto, o Ricardo, o meu primo, que lhe mando um grande abraço, já o disse publicamente, em 5 anos quer ter o clube na segunda liga. Vamos a isso. Vamos arregaçar as mangas, trabalhar todos juntos para que efetivamente o projeto tenha esse objetivo final conseguido. Acho que faltam 2 horas para começar o jogo com o Serpa, já estamos aqui a falar tanto. Diz o Miguel Silva que isso de 1 milhão é capaz de ser só na Liga 2. Ok. Está aqui agora a passar, exatamente, que é profissional. Ok. Pronto, esclarecido. Agora pergunto eu, e nós acham que a cidade tem capacidade e consegue ter uma equipa na Liga 2? Ou acham que o tecido empresarial que temos, etc. Neste momento, se calhar à data de hoje, se calhar é difícil responder isso e se calhar a resposta é complicada. Da mesma maneira que este projeto esportivo tem que se lhe dar tempo, há outros projetos que estão pensados e alguns com possibilidades de serem executados a curto, médio prazo, também temos que lhe dar tempo para que eles aconteçam. Sei, por fazer parte da direção da Associação Empresarial de Elvas, que são vários os investimentos que se pretendem fazer em Elvas, e por isso fico satisfeito ao saber que estamos mesmo naquele ponto em que ou vamos para cima ou então esquece. Ou é agora ou nunca, exatamente. Uma coisa que eu reparo, dentro das limitações e da conjuntura, que não é fácil a vários níveis, a quantidade e qualidade dos parceiros, dos sponsors, main e menos main sponsors, os maiores e menores patrocinadores, são, claro, vejam este conjunto de empresas, pequenas, mas médias e outras de maior dimensão, que estão a associar de modo próprio este projeto. Portanto, significa que acreditam nele, que sabem que têm pernas para andar, e se agora temos empresas, nesta altura em que ainda estamos num campeonato de Portugal, obviamente com um patamar diferente torna-se mais apetecível, não é? Portanto, isso uma coisa traz a outra, não é? Portanto, eu acredito que... João, desculpa, e não só pelo projeto, a cidade e tudo o que estará à volta da cidade
daqui a algum tempo, não agora. Obviamente, sim. Pois, porque a cidade tem um potencial que quem vem de fora, como o Vincenzo, quando chega a Elvas, vai conhecendo os cantos à casa, vai percebendo o que é que tem de potencialidades e é capaz de pensar, pá, como é que esta malta não faz nada desta cidade que é incrível? Pá, eu não sei se vocês já foram a Carcassonne, em França, Uhum. que é uma cidade medieval, Sim. muito ao género de Óbidos. Epá, e eu pergunto o que é que Elvas fica a dever a Carcassonne? Carcassonne é conhecida no mundo inteiro. E Elvas, epá, Por enquanto ainda somos só um projeto, uma carcaça. Eles já são Carcassonne. Mas percebes o que Mas eu sou Carcassonne e nós vamos ser pão de segunda, ou pão de primeira, não sei. mas percebes o que eu digo? Epá, é Sim. que isso faz muita impressão não haver aqui uma força unânime para que leve a cidade para a frente que aposte e que... Nuno e Pedro, vocês sabem, tal e qual como eu, isto não é segredo para ninguém, que a nossa cidade, como eu costumo dizer, também infelizmente ao longo das últimas décadas tem levado por tabela com várias situações que nos penalizaram. Ainda falámos isto no sábado passado, não é? Exatamente, os militares, falámos isso exatamente aqui na barbearia do nosso querido Pedro. Efetivamente, a perda dos militares, a própria abertura da fronteira, que para algumas coisas foi extremamente positiva, a nós, no tecido económico, penalizou-nos e de que maneira. Portanto, Elvas tem levado aqui por tabela com um conjunto de... João, e muitas vezes, desculpa interromper-te, e esquecemos de uma coisa importante que é uma coisa de nada, mas que foi fundamental também, para perdermos alguma competitividade, que foi a autoestrada. A autoestrada retirou muita gente de passar por Elvas e que passa à volta e já não entra. Exatamente, nem mais. E são essas pequenas coisas do Governo Central que não se pensou, todas as mudanças que aconteceram na raia, a questão do euro, a questão dos militares, a questão das fronteiras, a questão tal como existe em relação às regiões autónomas, um regime de exceção para as zonas de fronteira. Precisamente. E pergunto, e disse-vos eu no sábado, e volto aqui a dizer, tem pouco a ver com o nosso tema, mas os militares fazem falta nas fronteiras. Ok, temos que tornar o Exército e a Marinha e a Força Aérea com menos efetivos. Ok, tudo bem, tudo de acordo. Mas coloquem-nos nas fronteiras, para pelo menos continuarem a vitalizar aquelas regiões que são mais desfavorecidas, porque em Lisboa não fazem nada. Estão a perceber? O dia que haja um problema qualquer, é nas fronteiras que vão ser precisos. Mas enfim, isto levava-nos para outros temas. Só temos do Distrito de Porto Alegre 2 deputados na Assembleia da República. Pois. 2. E vão ser mais uma. Vamos mudar de assunto e vamos fazer uma coisa. João, qual vai ser o resultado de domingo? Posso fazer a minha aposta? Claro. 3-1. 3-1 para o Elvas. Claro. Só não digo quem marcou. Isso, parte do princípio que seja isso. Diz. 2-0. Pronto. 2-0. E o teu, Pedro? Eu como vi o jogo da primeira volta em Serpa, em que tivemos sorte, ganhámos o jogo, mas tivemos muita sorte, aliás, até os próprios jogadores confessaram isso. Vai ser um jogo muito complicado e eu estou como o Pedro Caldeira Fernandes. 1-0 para o Elvas. Ganhamos o jogo, mas vai ser um jogo muito difícil. Eu ainda dizia mais, eu dizia como o Scolari. Eu, para mim, 0-0. 0-0 chega. Pronto, vamos ver quem é que acerta. Olha, Nuno Janeiro é da minha opinião. 3-1. Ok, 2-1. O J. Esteves, José João, 2-1. Ok. O que interessa é ganhar o jogo, acima de tudo. Isso sem dúvida. E não há outra hipótese. Não há cá empates. Ou sim. Ou sim é ganhar. Ou sim. E queremos ver como humano domingo no Patalinho. Seria fundamental que, como ele diz e bem, que tivéssemos muita gente no estádio no próximo domingo. Aliás, vamos lá ver uma coisa. Eu já temos dito isto aqui em várias edições, até com os jogadores. Os resultados, se aparecerem, podem ter a certeza absoluta que o Patalinho cada vez vai ter mais gente. Sim. Isso é dúvida.
E nós já mostramos aquilo que aconteceu em Évora, só surpreende a quem não conhece Elvas. São 300 pessoas que se deslocam a Évora com despesa de combustível, de eventualmente alguma alimentação, um almoço, um lanche ou qualquer coisa. E o bilhete em si, a propósito de bilhetes, grande patifaria que os cópias. Nós aqui não fazemos isso. Brutal. Fotocópias de bilhete. Olha, por favor. Eu não queria muito entrar nessas polémicas, mas... Mas não é uma questão de ser polémica. Nuno, a sério, isto é por demais. Então, Vamos lá ver uma coisa. Enquanto houver quem trabalha espertos a trabalhar. É que desconfiamos depois de tudo, como é óbvio. Faz lembrar aí há muitos anos em Elvas, quando os jogos de computador eram por cassete, que havia aí uma loja que se tirava a foto, gravava e tirava as cópias das capas. Verdade. É verdade. Coitado do nosso saudoso e já desaparecido João Rico, muito. É verdade. Só vendia um jogo e depois não eram comprados. Olha, diz aqui também uma ilustre figura do nosso clube, o chefe Pires. Até num guardanapo escreveram vale uma entrada. Uma entrada com direito a uma de fiambre no intervalo. Exatamente, Kim, é verdade. Tens toda a razão. Mas é que isto não tem cabimento nenhum. É caricato e. Enfim. Mas olha, a apreensão do tambor. A apreensão do tambor. Exatamente, isso foi importante. Mas depois isso. E depois os bilhetes com 3,5€ lá arriscados e cobravam 7. Epá, o tambor é que estava a estabilizar. Mas eles acabaram por perder o jogo mesmo sem tambor. Deixem-me só referir, já que estamos a falar de bilhetes, que os bilhetes para a Nascente este domingo vão custar 2€ apenas. Por isso não há razão nenhuma. Não há desculpas. Para não haver muita gente no Patalino este domingo. Já temos de volta ao tambor. Já. E o Kim Pires diz que jura que é verdade a história do guardanapo. Já temos o tambor. Vai ser o 10º. Sério, pá. Tambor. É impressionante. Bem, meus caros, foi um gosto enorme estar aqui com vocês. A ver se temos que repetir mais vezes. João Fernando, é sempre uma boa companhia, gosto sempre de estar contigo. Olha, eu também não vou cometer nenhuma inconfidência, sei que estás aí à bica de iniciar um novo projeto profissional extremamente aliciante na tua área, que é também, que tu adoras, que é o pádel, neste momento que és um grande mestre. Olha que eu ainda não divulguei isso. Pronto, não vou dizer. Escala-te. Vou só abrir. João, cala-te, não digas nada. Vais entrar em um outro projeto, mas pronto, o seu tempo. Vais e é muito bom saber. E já sabes, os meus modestos préstimos, sempre tu há algum tempo perguntaste-me aí se eu te podia dar algumas dicas. O meu amigo sabe que eu o considero bastante. É uma partilha. Conto com isso. Mas pronto, depois para a semana já tenho motivo para mais um face a face. Mas agora já... Olha lá, tanta cortesia de um para o outro, olha que somos 3. Né? Vamos lá ver a ver se deixamos de... Eu fico ciumento, Pedro. Estou a brincar, mas vocês conhecem bem, estou a brincar, por amor de Deus. Bem, meus caros, foi um prazer. Obrigado a todos também os que foram escrevendo e que aderiram também em um bom número e que fazem-nos sempre companhia também aqui com comentários que vão fazer. E para o Franco Almar, se ainda nos está a ver, Franco, na próxima semana te esperamos, che. Isso mesmo. Bem, meus caros, muito obrigado e até para a semana. Voltamos aqui para mais um Mundo Azul e Ouro. Pedro, já com mais, já muito obrigado. Com 32 pontos. Até para a semana. Já com os 32 pontos. Grande abraço. Esperemos que sim. Um abraço a todos. Obrigado. Grande abraço.